Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. De novo, deixa eu ver se está na minha versão. Sim. De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção neste momento, para poder ministrar esta palavra essa noite. Que eu seja um canal de bênção e que a palavra do Senhor vá de encontro, Senhor, aos corações que estão aqui, aquelas pessoas que estão em casa, assistindo através da live, que sejam tocadas, que sejam impactadas pela presença do Teu Espírito, e que haja nesta noite mudança, renovo, conversão, transformação através da palavra em nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Irmãos, o início do texto, ele começa falando assim: de novo, e aí vem uma vírgula. De novo entrou Jesus na sinagoga. De novo entrou Jesus na sinagoga. Antes de entrar no texto, eu gostaria de ver o contexto dessa mensagem, desse início da mensagem, para que nós possamos entender o propósito da mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, um capítulo atrás, Marcos capítulo 2, fala que Jesus operou um milagre em Cafarnaum. E o milagre que ele operou em Cafarnaum foi um milagre que chamou a atenção pela fé, pelo companheirismo de algumas pessoas que levaram um homem que estava paralítico numa maca, numa cama, até o lugar em que Jesus estava. Mas quando eles chegaram ali naquele lugar onde Jesus estava, havia uma multidão. Vendo eles a dificuldade de chegar até Jesus, eles levantam aquele rapaz naquela cama, abrem o telhado, destelham a casa, e eles conseguem descer aquele paralítico até Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus operou um milagre na vida daquele rapaz, que voltou curado. Então agora Jesus sai dali e Jesus caminha em direção a esse texto que a gente vai entrar agora, que é Marcos capítulo 3. Mas de Cafarnaum em diante, Jesus enfrenta uma grande perseguição. A palavra de Deus diz que ali os fariseus, os escribas que olhavam para Jesus, eles acompanhavam, aguardando que Jesus pudesse fazer algo fora daquilo que estava na lei.
para que eles pudessem acusar Jesus e levar ele à morte. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você nesta noite que de novo Jesus entrou na sinagoga. Eu não sei qual é a frequência sua nesta igreja. O que eu posso dizer para você, e como você, eu acho que se não todos, a maioria já sabe da frequência da nossa igreja. Culto na quarta, 2 cultos na quarta-feira, um culto na sexta-feira, um culto no sábado à noite, formigueiro, 3 cultos nos domingos. Eu não sei qual é a sua frequência, como você costuma vir, se é na quarta, se é na sexta, no sábado, se é no domingo. Se você vir na quarta, Jesus está aqui. Se você vir aqui na sexta, Juan, Jesus está aqui. Se você vir no domingo, Jesus está aqui. Jesus está aqui a todo momento, independente daquilo que você passou para estar aqui. Você sabe a dificuldade que você enfrentou para estar aqui esta noite. E não foram poucas. Não foram poucas. Dificuldade com o filho, dificuldade com o marido, ou com a esposa, ou uma enfermidade, ou algo que está dentro de você que está deixando você desesperado, algo que vai se resolver agora na próxima semana. Eu quero dizer para você que para Jesus sair de Cafarnaum e Jesus chegar até aqui, o texto onde a gente já vai voltar, Jesus sofreu perseguições, humilhação, mas Jesus venceu. Eu quero dizer, porque você saiu da sua casa, você enfrentou dificuldade, você escolheu estar aqui, Deus tem um grande milagre para fazer na sua vida esta noite. Aqueles que creem, digam amém. Voltemos ao texto. Então disse: de novo entrou Jesus na sinagoga. A sinagoga naquela época era como as nossas igrejas hoje. Havia o templo principal em Jerusalém e havia sinagogas. As sinagogas facilitavam a vida das pessoas. É como se nós estivesse a nossa sede e ela ficasse distante, e em cada bairro uma igreja, como nos moldes de hoje. Então cada pessoa se adequava àquela igreja que estava mais próxima às sinagogas. O texto inicia falando que o homem estava com a mão mirrada. Mas ele estava na onde? Dentro da sinagoga. Ele resolveu ir para dentro da sinagoga. E naquela época em que Marcos detalhou esse texto, essa mensagem, as pessoas não podiam, Leandro, entrar dentro do templo. As pessoas que tinham uma deficiência física, ou a pessoa que tinha lepra, as pessoas eram separadas. Então nós estamos falando de um homem que tinha a mão mirrada, atrofiada, e ele estava na onde? Em uma sinagoga. Nas sinagogas era permitido. E ele resolveu estar na sinagoga. Mas antes da gente chegar no corpo da mensagem e entendermos que Jesus é poderoso para fazer um milagre a qualquer momento na nossa vida, é preciso que nós entendamos que para que aquele milagre acontecesse na vida daquele homem, todo o ambiente teve que ser preparado. E qual foi esse ambiente preparado? Foi preparado por Jesus naquele dia. Jesus sai daquele milagre, daquele homem, daquela cama, daquele leito, aquele paralítico.
E até Jesus chegar a esta sinagoga, a palavra de Deus diz, se você ler, você vai ver que entre o capítulo 2 e o 3 vai falar que quando Jesus passava no meio de uma seara, plantação de milhos, em uma plantação de milhos, os seus discípulos colheram algumas espigas para saciar a fome. E ali naquele momento, Eliseu, os perseguidores já estavam de olho para acusar Jesus. Quando os discípulos começam a pegar as espigas de milho, Glaucimar, imediatamente aqueles escribas e fariseus já começam a indagar a Jesus: como que pode essas pessoas fazer isso em dia de sábado? E eles começam a acusar Jesus, e às vezes é assim na minha e na sua vida. Nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos enfrentando lá fora acusações. Às vezes é pessoa do nosso próprio convívio, pessoa da nossa casa, que não está alinhado à mesma fé minha e à mesma fé sua. E essas pessoas, elas começam a debochar, elas começam a nos criticar, falando: por que você vai levar o dízimo para o pastor? Por que você vai na igreja? Por que você faz campanha? Talvez você tenha pessoas que te persigam também, mas você está aqui e você está fazendo exatamente como Jesus. Você está preparando um ambiente de milagre que vai acontecer lá na frente. Então aqueles discípulos, eles saciam a fome, eles seguem em frente. Aí Jesus chega. Na Bíblia não está falando que é novamente em Cafarnaum, mas tudo leva a crer que eles voltam para essa sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, lá estavam os mesmos acusadores e aquelas pessoas que perseguiam Jesus. A última mensagem que eu ministrei, eu detalhei bem o que era a sinagoga, a importância da sinagoga, quando eu falei de Jairo, aquele homem que tinha uma filha de 12 anos, que estava morrendo, e Jairo foi ao encontro de Jesus. Jairo era o líder da sinagoga. Jairo realizava os casamentos, os batismos dentro daquela sinagoga, ensinava a palavra. Então Jesus chega nessa sinagoga, e ao entrar na sinagoga, já está ali os acusadores, as pessoas esperando Jesus para ver se ele operaria um milagre naquele dia. Então no versículo 3 diz que Jesus disse àquele homem: levanta-te. E é o primeiro ponto que eu quero destacar com você nesta noite, porque esta foi a primeira voz de comando de Jesus para aquele homem. Aquela palavra de comando indicava aquele homem que ele precisava tomar uma postura, ele precisava tomar uma decisão. Então Jesus olha para ele e fala, primeiramente: levanta-se. Quantas pessoas às vezes que estão aqui nessa noite, ou você que está ouvindo em casa, ou alguém que você conhece que está caído, a pessoa não tem ânimo mais para fazer nada, a pessoa não consegue nem conversar com os amigos, fazer amizade, ter o convívio social. Quantas pessoas talvez que você conhece ou que esteja aqui nesta noite, que estão caídas, não tem força para vir para a igreja. Às vezes está dentro da igreja, ou a fisionomia de pessoa alegre, mas por dentro está triste, está chorando, está magoada. A primeira palavra para aquele homem de Jesus foi: levanta-te. Para que eu e você possamos contemplar o milagre de Deus, nós temos que se levantar. E essa noite você escolheu se levantar, você escolheu estar aqui, na presença de Deus.
Então você está obedecendo o primeiro comando de Jesus, que diz: levanta-te. E o importante é que quando ele fala para aquele homem: levanta-te, não seria uma coisa tão simples para aquele homem. Por quê, mãe? Porque ele tinha a mão mirrada, ele tinha a mão atrofiada, ele estava no canto da sinagoga, ele estava escondido. Aquele homem com certeza tinha vergonha, ele não tinha convívio social, ele não tinha uma profissão, ou tinha uma profissão, mas já não exercia, porque naquela época a pessoa que tinha deficiência, ela era afastada, as pessoas não davam emprego, as pessoas não conversavam, as pessoas olhavam com olhar de desprezo. Em Atos capítulo 3, no versículo 1, fala de Pedro e de João quando chega à porta do templo. E lá era levado todo dia um homem que tinha deficiência física, um paralítico. E eles colocavam, não João e Pedro, outras pessoas traziam, e eles colocavam aquele paralítico à porta do templo. Por quê? Porque ele não poderia entrar no templo. A pessoa que tinha uma dificuldade física, ela não poderia estar junto com outras pessoas. Então veja, meu irmão, veja, minha irmã, a dificuldade desse homem. Se levantar talvez não fosse a coisa mais fácil para aquele homem naquele momento. Talvez você nesta noite esteja encontrando as mesmas dificuldades para se levantar, por conta dos desprezos, por conta das decepções que você enfrentou, e você não está encontrando força para se levantar. E Deus nos dá esse texto essa noite para mostrar que quando nós estamos próximo dEle, quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos no altar dEle, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, Ele sustenta as nossas pernas espirituais. Então o primeiro ponto, a primeira atitude daquele homem foi ouvir a palavra de Deus e se levantar, Franklin. Então esse comando de Jesus significava que aquele homem precisava tomar uma postura. Esse comando de Jesus indicava que aquele homem precisava tomar uma nova posição, precisava sair da acomodação, da inércia e experimentar o milagre de Jesus. A primeira palavra foi: levanta-te. E se você nesta noite que está aqui, ou você que está em casa, está enfrentando dificuldade para se levantar, essa é uma palavra de Jesus para a sua vida: levanta-te. Aí na sequência houve uma nova palavra, um outro comando de Jesus para aquele homem dentro. Agora ele já estava no ambiente de milagre. Saiu lá de fora, onde o mundo condena, aonde o mundo ensina as coisas difíceis, e entrou na presença de Deus, entrou no lugar de milagre. Você está na presença de Deus, você está no lugar de milagre. Posso ouvir um amém? A nova ordem de Jesus para aquele homem foi a seguinte: ainda no versículo 3, disse Jesus para ele: vem para o meio. Mas, peraí, por que vem para o meio? Isso indica mais uma vez que aquele homem estava lá atrás, aonde ninguém dava importância para ele, aonde ninguém via ele. Aqueles fariseus, aqueles escribas que estavam ali dentro, eles eram apenas religiosos, eles queriam ensinar, eles não queriam ver a pessoa bem, não importava. E eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja abençoada, numa igreja cheia da unção de Deus. Muitas igrejas hoje, elas se preocupam com o bolso da pessoa, com o dinheiro, e elas não se preocupam em levar a palavra. Mas nós estamos dentro de uma igreja, Daiane, que se preocupa com as almas, Juan.
O objetivo, o foco principal dessa igreja é ganhar almas. Então você está numa ótima igreja. Uma igreja que tem um pastor que se dedica à vida no altar de segunda a segunda. Uma pessoa que se preocupa com nós. Quando nós estamos passando dificuldade, ele está lá, ele está orando, ele está intercedendo. O inimigo está tentando nos derrubar, nos acusar. E ele está lá, ele está orando, ele está intercedendo por nós. Nós estamos numa igreja séria. Nós estamos numa igreja onde nós temos uma liderança que se preocupa com você. Então esse homem recebe a segunda ordem de comando de Jesus, que é: vem para o meio. Aonde você, qual é a sua posição? Você que está aqui esta noite, aonde você se encontra? Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando para você essa noite? Aonde você está? Qual é a posição que você está? É posição de destaque? Se você está lutando por uma posição de destaque, eu e você, nós precisamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Vem para o meio, se aproxima, faça parte do milagre. Pastor, eu tenho no meu coração a vontade, o desejo de ajudar nesta obra. Isso aconteceu na minha vida há 16 anos atrás, quando eu comecei a congregar aqui nesta igreja, e eu sentado ouvindo a palavra, e eu sentia no coração uma vontade de ajudar João Paulo. Eu falava: nossa, mas eu queria tanto poder ajudar. Eu achava tão bonito o movimento do diaconato, o movimento dos intercessores, a forma que eles trabalhavam. E aí eu não falei para ninguém, eu falei para Jesus. Eu falei: Senhor, eu queria muito poder ajudar. Foi tão rápido. Eu lembro naquela época, o esposo da pastora Kátia, o Reginaldo, ele era líder do grupo de homens, Eliseu. E ele chegou em mim, ele falou assim: viu, você não quer fazer parte do grupo de homens? Você não quer me ajudar? E eu fiquei com medo naquela hora, mas na hora Deus me falou: você não pediu para trabalhar? E ele falou assim: você vai ser meu secretário. Eu falei: nossa, que importante, né? Que gostoso. Aí fui procurar saber o que era ser secretário de um líder de homens, João Paulo. Ah, Deus falando, João Paulo. E ele falou assim: não, você só vai pegar a agenda, você vai anotar os compromissos. O que a gente marcar nas reuniões, você vai marcar. Nossa, irmãos, eu fiz aquilo com tanta alegria, João Paulo. Fiquei tão alegre. E dali em diante, Deus me chamou, usou a mãe do João Paulo, a Roseli Scavinato, que era a diretora do diaconato. Por quê? Porque eu achava bonito os grupos missionários, eu achava bonito o diaconato, eu achava lindo trabalhar. Como eu vejo até hoje, eu acho lindo a forma do diaconato trabalhar. E aí a Roseli chegou, viu, Nildo, você não quer vir para o diaconato? Falei: Deus. Irmãos, no começo da minha conversão eu ficava com medo. Quando essas coisas aconteciam, João, eu ficava com medo. Sabe por quê? Eu falava assim: nossa, está acontecendo muito rápido coisas boas para mim. Será que o inimigo não está preparando alguma coisa ali para me tropeçar na frente, Eliseu? Eu ficava pensando isso. E aí Deus me chamou para o diaconato, eu ajudando o Reginaldo, eu no diaconato. Aí, irmãos, alegria completa, porque diaconato está sempre trabalhando. Eu estava junto, João, eu estava ali, eu estava lá. Irmãos, e de lá para cá faz 16 anos que eu sou diácono. Eu amo trabalhar no diaconato. E aí as coisas foram acontecendo. E quando veio o pastor Marcos para cá, e eu me expus para ele, eu falei: pastor, eu estou aqui, eu sou diácono, o que eu puder eu posso ajudar, eu sei fazer isso, aquilo, o senhor está chegando e tal. Eu ajudei, irmão, nós fizemos tanto serviço nessa igreja, eu amava e eu amo. Nós cavucamos tanto buraco para fazer muro, para fazer parede, fazer esse altar. Isso aqui foi tudo feito novo. Tanta coisa nós fez com tanta alegria, mas tão gostoso. Sabe por quê? Porque quando a gente está com o coração aqui, Deus trabalha na nossa casa. Quando a gente está com o coração na obra, Deus realiza os milagres.
E aí, aquele homem, o chamado dele, voltando para o texto, vem para o meio. Então Jesus nessa noite está falando para você, meu irmão e minha irmã, se você tem no coração a vontade de participar, nos ajudar nessa obra, procura o líder, procura o pastor, fala: pastor, eu gostaria de ajudar, eu tenho uma vontade de ajudar, mas o que eu faço? E aí você deixa Deus trabalhar. Você não vai ser a estrela vai ser Jesus na sua vida. Você vai ver o que Jesus vai fazer, ainda mais além daquilo que ele está fazendo. Então aquele homem veio para o meio, Jesus chama ele, e eu fico imaginando, isso não está ali no esboço, eu fico imaginando aquele homem falando: por que eu? Aquele homem, ele não clamou, quando Jesus chegou no meio daquela sinagoga, ele não gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, não. Aquele homem, ele ficou em silêncio, ele ficou quieto, acho que ele ficou com medo, ele falou: vou ficar quietinho, porque o único lugar que eu posso estar é na presença de Jesus, e daqui eu não quero sair. Todo mundo lá fora me despreza, todo mundo me vê com os outros olhos, mas eu creio que Jesus vai me ver diferente. E ele fica olhando, eu fico imaginando, Jesus fala para ele: viu, vem para o meio. E quando ele vem, ele toma, ele se levanta. Primeiro ele obedeceu, ele se levantou, e agora ele vem para o meio. Quando ele chega no meio, ele está de frente para Jesus. E aí vem a terceira palavra poderosa de Jesus, que está no versículo 5. Disse ao homem: estende a tua... Ajuda a pregar, irmãos. Estende a tua mão. Agora Jesus... Mas ele estava quietinho lá atrás, ele estava desanimado, ele estava caído, porque Jesus manda ele levantar, sentado, lógico, caído espiritualmente. Agora ele vem para o meio, e Jesus fala: estende a mão. Irmão, Jesus conhece o seu problema. Você pode não falar, você pode esconder o tempo que você quiser, mas Jesus sabe, e tem o momento certo que ele vai te chamar, ele vai te colocar no lugar de destaque, e ele vai fazer um milagre nesse problema que você está passando. Ele quer fazer isso faz parte dele. Jesus é especialista em milagre. Então ele fala para o homem: estende a mão. Quantos anos a Sabrina está, Renata? 24 anos. Quantos anos aconteceu o acidente na minha mão? 24 anos. Talvez para muitos que estão aqui, vocês não sabem, vocês ainda não viram. Há 24 anos atrás, a pessoa estava trabalhando numa obra e ajudando o pai dele. Eles estavam fazendo um muro, e ele estava fazendo um baldrame grande, sabe, Glaucimar? Para fazer um muro de bloco de concreto. E naquele baldrame, que era bem grande o muro, quem é pedreiro aqui sabe, na época eu trabalhava no ramo de construção. Aí meu pai me chama, meu pai fala assim: viu, já estamos finalizando o serviço. Lava a máquina, arruma as coisas, porque dali a gente ia sair e a gente ia para outro lugar, porque naquela época tinha muito, acabou de fazer o concreto, era pão com mortandela, guaraná, tubaína, tinha aqueles que bebiam e não bebia pouco. E aí terminou o serviço, meu pai falou: agora lava a máquina. E eu lá lavando a máquina, meu pai, só que eu estava lavando a máquina ligada. Aí meu pai falou para mim: desliga a máquina, rapaz, é perigoso, não faz isso. E eu não dei ouvidos, continuei. Você, quando é moleque, você não dá muito ouvido para o pai e para a mãe. Não faça isso. Ouça seu pai, ouça sua mãe.
Eu pegava o saco de cimento, que vazio, molhava no balde e a máquina ligada, eu fazia assim, ó, esfregava na máquina. Quando dei por conta, minha mão entrou na engrenagem. Sabe aquela engrenagem que vira o tambor da máquina? Arrebentou minha mão. Meu dedo ficou pendurado. Eu senti tanta dor, meu irmão, mas tanta dor. Para mim chegar, nós estávamos lá no Santa Rita, para aquela região. Para mim chegar no pronto-socorro do Piracicamirim, irmão, parece que demorou um ano. Aquilo doía, que eu sentia calafrio. Eu estava suando frio, aquela dor, a mão, dedo moído. E fazem 24 anos. Às vezes as pessoas não percebem porque a forma que eu seguro o microfone, a forma que eu cumprimento, às vezes alguém percebe no cumprimentar. Você vê que eu tenho a mão, o dedo mirrado, ó, torto. E fazem 24 anos que eu estou esperando uma cirurgia. Por quê? Porque eu sei que no momento certo Deus vai operar um milagre. Inclusive essa semana eu fui procurar uma especialista em mão. E ela viu e ela falou que o dedo vai fazer uma cirurgia, o dedo vai voltar ao normal, porque tem os tendões estão funcionando. Mas de toda essa época, esses 20 e poucos anos, eu não consegui essa cirurgia. Eu escondia o problema, sempre escondi o problema. Mas a gente pode esconder dos homens, mas de Deus a gente não esconde. Eu nunca falei isso aqui no altar, eu nunca falei isso na igreja. Em momento algum você ouviu conversando, eu falei, você está vendo minha mão? Isso não é um talismã para mim. Isso foi uma dificuldade por conta da desobediência. Desobediência. Então os 3 pontos importantes aqui para nós finalizarmos, já estou indo para o finalmente dessa mensagem, você está enfrentando dificuldades. Você sabe do que Deus está falando para você aqui esta noite. E Ele está falando que Ele está te levantando. Você já percebeu, você já viu o agir de Deus na sua vida, mas às vezes você continua relutando que nem aquele homem. Nessa noite Deus te dá um lugar de destaque. Ele fala para você, sai daí, para de se acomodar, para de querer ficar na mesmice. Não é aí que Deus quer você. Não é nesse lugar. Deus está te chamando para coisas novas, para você sair lá de trás e você chegar aqui no meio. Vai ser um pouco difícil, porque nessa caminhada algumas pessoas vão debochar, algumas pessoas vão olhar para você com um olhar diferente, com um olhar de discriminação. Mas quando você se aproximar de Jesus, você vai estar diante do milagre. Então quando ele chega e a palavra de Jesus para ele, estende a tua mão, mostra teu problema, fala para mim. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Nós precisamos colocar diante de Deus o nosso problema, buscar a presença de Deus, apresentar o nosso problema a Deus. E quando ele estende as mãos, a mão dele instantaneamente foi curada. Nesta noite Deus está liberando muitas curas aqui neste lugar. Só se você crer. Só se você abrir seu coração e deixar Jesus ser o centro da sua vida. Só se você permitir sair do lugar da inércia que você está e vir mais perto de Jesus. Vir para o meio. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Vocês ficaram tão quietinhos, nem um amém saiu. E eu fui contar meu testemunho, né? Testemunha, além de ser chorão, ali está minha mãe. Minha mãe, se eu olhar para ela, fazer assim, ela chora. Resolve na saída dos cultos, dê um abraço nela. Olha lá, minha mãe está ali, ó, Dona Dirce, linda, maravilhosa. Dê um abraço nela para você ver. Se você abraçar e olhar nela e falar assim, Deus te abençoe, ela já começa a chorar. Então o filho dela é a mesma coisa. Aí vai contar o testemunho e deixa a igreja assim, né?
Entenda, pelo amor de Deus, a palavra que Deus libera através da minha vida para você nessa noite é: saia do lugar. Você não quer viver milagre? Você não vai conquistar milagre lá atrás. Vem mais por meio, vem mais para frente, deixa Jesus operar o milagre na sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Agora nós vamos orar. Will, você pode elevar um pouquinho o fundo musical. E eu vou pedir para você nesse momento, meu irmão, minha irmã, você vai fechar os seus olhos, por gentileza, e você vai curvar a sua face. Daí, aquele que está do seu lado aí, que a palavra diz: onde 2 ou mais estão reunidos, eu estarei. Ele está aí do teu lado. E daí, ele vai destacar os anjos deles nesse momento, e ele vai receber, e ele vai pegar todas essas orações que você vai fazer agora, e ele vai preparar o seu ambiente de milagre, te colocando como destaque naquilo que você sonha. Mas é só para aqueles que acreditam. Então eu te convido nesse momento, feche seus olhos e vamos orar junto. Senhor meu Deus, nós oramos, Senhor. De mim eu não tenho nada, Senhor, a oferecer. O Senhor sabe como eu sou fraco e falho. Mas a tua palavra é poderosa. O mesmo Jesus que operou o milagre lá mais de 2000 anos atrás na vida desse homem, esse homem sem identidade, sem família, porque nem o nome dele está ali, apenas um milagre. O Senhor trouxe essa palavra para fortalecer corações que estão fracos aqui esta noite, pessoas que estão pensando em desistir, largar tudo, Senhor. Tem pessoas que estão quase desistindo, tem pessoas que estão ansiosas pelo milagre, e Jesus vem nessa noite e diz para você: calma, eu estou preparando todo o ambiente, tudo aquilo que está te atingindo, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te chateando, tudo aquilo que está te machucando, te entristecendo, eu estou trabalhando em cada uma dessas dificuldades. E quando você chegar no meio, você vai contemplar o milagre que eu vou operar na tua vida. E quando você voltar, as mesmas pessoas que te entristeceram vão te aplaudir e vão decidir por Jesus através do milagre que eu vou operar na tua vida. Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. E é o que eu te agradeço para a glória do teu nome, que assim seja, amém, e graças a Deus.